Olá Dev, beleza? Vamos seguindo aqui com os recursos de testes aqui na nossa aplicação. A gente vai finalizar essa questão de testes unitários rodando aqui, criando um relatório que o Jest fornece para a gente. A gente tem um recurso aqui através do Jest para criar um relatório de cobertura. Então esse Coverage Report, ou relatório de cobertura, é um recurso do Jest que nos dará a noção se os nossos testes estão cobrindo tudo que é necessário ser testado na aplicação. Provavelmente em algum momento você irá se perguntar: será que eu criei todos os testes necessários, para cobrir todas as funcionalidades da aplicação? Ou será que criei testes além do necessário? Então, uma série de questionamentos que podem surgir. Então, com essa ferramenta, com esse relatório de cobertura, saberemos o quanto de código da nossa aplicação que já foi testado, e o quanto ainda falta cobrir, falta considerar. Então, para isso, a gente tem que novamente ajustar o nosso arquivo de configuração do Jest. Esse arquivo que a gente criou aqui, a gente precisa incluir aqui essa configuração para que o relatório de cobertura, esse Coverage Report, seja criado aqui. Então eu vou aqui embaixo dessa última propriedade aqui, eu vou criar a próxima, vou chamar de collect, tem que ser assim, São parâmetros do próprio Jest. Collect Coverage, aqui vai entrar como true. O próximo é parecido o nome, vou copiar aqui. É collect coverage from. E aqui a gente passa um array. E aqui a gente vai passar alguns... O que a gente quer que ele considere para poder montar o relatório. Então, tudo que tiver em src, em qualquer subpasta, que tenha a extensão *.tsx, não quero, ou seja, o que ele vai considerar para ver se está coberto ou não. São os nossos componentes, páginas, componentes, os arquivos de teste, não. Então ele vai, o que ele tem que cobrir? Nossos arquivos, implementações. Então ele não vai pegar tudo que tiver dentro de src e que tenha a extensão .spec, que a gente está usando aqui, .tsx. Então isso ele não vai considerar. Por fim aqui, tem um último parâmetro aqui que é o Coverage Reporters, dessa forma. E aí o tipo de relatório que vai ser criado também é um parâmetro já pré-definido, que é o lcov. Isso tudo você tem disponível na página de configuração, na documentação oficial do Jest. Acredito que essa configuração aqui já resolva para a gente aqui o que a gente precisa. Agora, para acessar o relatório, a gente precisa executar um comando do Jest, e aí a partir daí ele cria esse relatório para a gente. Como é que a gente vai executar isso? Eu vou aqui, se você está usando npm, você vai usar o npm run test. Eu estou usando yarn, então vou usar yarn test. E aí o que a gente passa de parâmetro aí? O traço coverage. Simplesmente isso. Ele vai rodar todos os testes, vai ver o que do teste está cobrindo o nosso código. E aí ele criou aqui, onde que a gente acessa esse relatório? Ele criou aqui, na pasta raiz do projeto, uma pasta coverage, essa pasta aqui. E aí a gente expande aqui. A gente tem aqui essa pasta lcov-report, que foi o tipo que a gente configurou. E aqui dentro, você tem aqui a estrutura que foi montada. Essa página, esse arquivo index.html aqui, é o arquivo que a gente precisa abrir para ver esse relatório. Então aqui, eu tenho aqui a opção de copiar o path. Então vou dar aqui, copiar path. Vou aqui no Chrome. Vou aqui nessa aba aqui mesmo. Aqui, do teste, e vou colar aqui. Então está aqui o nosso arquivo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor aqui. Então aqui, o que está sendo, o que o nosso teste, os testes que eu já implementei aqui está cobrindo. Ele já cobriu 100% da nossa página home, ele já cobriu 92% do nosso contexto,
e ele já cobriu 70% do nosso componente task list. Então, isso tudo com base nos testes que a gente implementou aqui, e ele pegou exatamente o que a gente informou para ele na configuração, ou seja, você vai considerar aqui, ó, qualquer arquivo com extensão testx. No nosso caso, aqui dentro do projeto, o que a gente tem de testx aqui? Esse componente, o contexto e a página, beleza? É o que está dentro de SRC. O app não está sendo considerado porque ele não está dentro de SRC, ele não está sendo considerado pela nossa regra aqui. E é isso, então está aqui, ó. Se você quiser ver, você clica aqui, você vem aqui para dentro aqui do arquivo e você vê aqui que ele já passou por todas as linhas do código, né? Quando ele ainda não passou por alguma coisa, vamos pegar aqui esse task list que não está completo, vamos acessar aqui, então fica em vermelho aqui, ó, o que falta ser testado ainda nesse arquivo. Aqui, vamos até ampliar um pouco, então fica aqui em vermelho, destacando o que falta ser testado aqui nesse arquivo. É isso aí que está faltando testar. Mesma coisa aqui no nosso contexto, a gente pode abrir aqui o contexto. O que falta testar aqui no nosso contexto é quando há algum problema, né, nesse processo aqui de adicionar um item na lista. Quando isso aqui dá algum problema, isso aqui que é executado. Isso não foi considerado em teste nenhum ainda. A mesma coisa aqui, ó. Então é isso. Esse relatório ajuda você a ter informação do que precisa testar ainda, o que já foi testado. É uma ferramenta muito útil aí para poder a gente se guiar. Então, pessoal, com relação a testes unitários, é isso que a gente tinha para passar nesse curso. Como eu falei lá na apresentação do curso, a intenção aqui não é trazer uma aplicação, uma solução pronta. Então, a gente não vai tratar de tudo aqui, porque não tem nem como, né? Mas a intenção é trazer conteúdo que seja relevante e que realmente possa ajudar você aí, beleza? Vamos em frente.